E aí, tudo bem? A paz do Senhor. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você vê o vídeo. Estamos a iniciar mais um vídeo do canal A Luz da Palavra. Seja bem-vindo. Se gostar do vídeo, clique em gosto e se inscreva no canal para ajudar o canal. Ative o sino de notificações se quiser, para poder receber informações assim que trouxermos um novo vídeo. Este vídeo vai ser muito bom. Uma vez, um certo evangelista saiu para evangelizar. Evangelista saiu para evangelizar. Oh, glória a Deus. E diz: desculpa, mano, como é que estás? O jovem responde: estou bem. Desculpa, será que podias me dar 5 minutos do seu tempo para falar de Jesus contigo? O jovem responde: eu vou à igreja, já fiz tudo que diz respeito à igreja, completei todas as coisas, então não há nada que mais falte. Não se preocupe comigo, eu vou à igreja. O jovem, ouvindo isso, disse: tudo bem, mano, eu respeito a sua opinião, mas tenho umas perguntas, será que poderes me responder? Então é quando o jovem diz: não faz mal, ele também é intelectual e podes perguntar, por que Jesus morreu? Para que é que ele morreu mesmo? Para que serviu a morte dele? É quando o jovem diz: você é evangelista e não sabe disso. Está a aumentar enquanto eu conto aqui essa loucura. O jovem respondeu: Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, pagou toda lágrima e toda dor na cruz há cerca de 2000 anos atrás. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Então, e tu tens pecados? Quando o jovem responde: claro! Quem é que não tem pecado? Quem é que não tem pecado? Somos todos pecadores. Somos todos pecadores, então tem pecado. E o evangelista de novo pergunta: então por que Jesus morreu se nós ainda temos pecado? O jovem deu um branco, ele não soube responder. E é daí que o canal decidiu fazer esse vídeo para responder a questão que o evangelista colocou. Na verdade, para podermos responder essa questão, é preciso entendermos certas coisas. Por que todo mundo tem pecado? Para respondermos a isso, podias ir ao vídeo colocado, o último vídeo que dizia no Facebook, é o último vídeo, né? Bem, se Deus existe, por que há muito sofrimento? Existe esse vídeo e você pode entrar lá e vai entender um pouco sobre os começos, né? Como é que originou-se o pecado, de que maneira o pecado surgiu. Nós vamos falar, eu sei que todos nós sabemos disso, eu sei que Adão pecou, então através do pecado de Adão, nós todos somos feitos pecadores. Mas como é que se dá isso? Adão, na verdade, foi o primeiro homem. O homem criado por Deus, segundo sua imagem e sua semelhança. E Deus colocou aquela lei que nós já sabemos, que está lá em Gênesis 2, 16 e 17. Que disse: comereis de todos os frutos, mas da árvore do conhecimento não comereis. E no dia que vocês comerem dessa árvore, certamente morrerão. E foi o que aconteceu. 900 e tal anos Adão morreu. Viveu muito, né? Mas depois de tudo aquilo ele morreu. E não era suposto morrer. Vocês sabem que existem anjos que não morrem até hoje. E todos os homens que viveram também morreram. Então, o que está acontecendo? O pecado de Adão foi se passando de geração em geração. Em Romanos 5:12, Adão pecou e através do pecado dele fomos feitos pecadores. Por isso que todos nós pecamos através do pecado de Adão. Em vez de parafrasearmos, podemos ir à Bíblia e vamos ver o que ela diz. Romanos 5, versículo 12. O que diz?
como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Pelo homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado entrou a morte no mundo. Ou seja, a morte passou a governar no mundo, passou a existir mortes. Hoje mesmo que eu estou a falar, não sei quantas pessoas já morreram. Tudo isso aconteceu por causa da desobediência de um homem. Entrou o pecado no mundo e através do pecado entrou a morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então Adão pecou, tinha que morrer. Ainda Romanos 5, no versículo 14. Vamos ver o que diz. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, como já havíamos dito, o qual era a figura daquele que há de vir. Adão era a figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pessoa em si e Adão é a figura. Quando Deus soprou o fôlego de vida, Adão se tornou alma vivente, mas a Bíblia chama Jesus de espírito vivificante. Em Jesus existia uma capacidade de nos tornar justos, de nos tornar pessoas diferentes. Vamos lá ler ainda Romanos 5, no versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Pela obediência de Jesus Cristo, nós somos feitos justos. Pela desobediência de Adão, lá fomos feitos pecadores. Mas pela obediência de Jesus Cristo, somos feitos justos. Assim como nós éramos pecadores por causa do pecado de Adão, agora somos justos por causa da justiça de Jesus. Essa ideia de que somos pecadores vem da consciência do pecado, da consciência que Adão nos deu. Porque ele comeu, não sei se você lembra, comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Passou a ter consciência, conhecimento do mal que ele fazia. Aquela consciência que ele tinha, Deus não queria que ele tivesse. É por isso que disse: não coma disso aqui. Porque o pecado tira a glória de Deus, tira a vestimenta da glória de Deus. E você fica nu, fica sem glória, fica um homem rebaixado. Adão, ele deu nome às aves dos céus. Adão deu nome aos peixes do mar, todas as coisas que estavam no mar. Adão deu nome a coisas que voavam, a coisas que rastejavam. Eu vejo um Adão sem limitações, porque provavelmente Adão era capaz de respirar debaixo da água. Eu vejo um Adão que era capaz de voar. Eu vejo um Adão com domínio de todas as coisas. Uau! Glória a Deus. Aleluia. Quando ele peca, esse domínio todo passa para Satanás. Como assim passa para Satanás? Se você leu em João, Jesus disse uma coisa muito interessante: aquele que comete pecado é escravo do pecado. E a Bíblia diz que Satanás peca desde o princípio. A Bíblia também chama ele do autor do pecado, o pai das mentiras. Então, quando você peca, você fica numa posição de dominado. Satanás domina o pecado e o pecado te domina. Automaticamente Satanás te domina. Não sei se isso faz sentido. Espero não estar a te complicar a vida. Mas a obediência de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus veio lavar. A Bíblia fala em Hebreus: o sangue purifica todas as coisas. E o sangue de Jesus era sangue imaculado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus fala melhores coisas que o sangue de Abel. Sabem que Abel era justo. Ele oferecia sacrifícios para Deus, que Deus gostava. Mas Caim não oferecia tais sacrifícios e teve inveja. Matou o irmão. E o que aconteceu é que o sangue de Abel clamou por justiça a Deus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus fala melhores coisas que o sangue de Abel. O sangue de Jesus clama pela justificação nossa. O sangue de Jesus diz: eu paguei pelos preços do pecado dele. O sangue de Jesus diz: eu fiz isso. É necessário que eles sejam justificados. O sangue de Jesus diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O sangue de Jesus diz: eu fiz tudo, está consumado, paguei, fiz tudo o que diz respeito ao pagamento dos pecados dele. O sangue de Jesus fala essas coisas. O sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos lava. O sangue de Jesus nos torna novas criaturas. Nos torna novas pessoas. O sangue de Jesus
nos faz triunfar sobre o mal. O sangue de Jesus nos faz justos e não pecadores. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas o que acontece conosco é que permanecemos com uma consciência de pecado. E essa consciência do pecado, ela só vai sair se nós atentar para a palavra de Deus. A Bíblia diz em João 17:17, santifica-os com a verdade, a sua palavra é a verdade. A Bíblia diz para não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Porque aí vamos experimentar, vamos provar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer o que? Para viver de uma forma agradável para Deus, é necessário que nós experimentemos da palavra de Deus, estejamos sempre sendo renovados pela palavra de Deus. Só aí, então, poderemos viver como nós gostaríamos de viver. Mas independentemente das nossas falhas, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o teu espírito é o que é nascido de Deus. Adão foi feito alma vivente, lembras, né? Mas através de Jesus, que é espírito vivificante, nós herdamos, nós nascemos de novo, nós tivemos um novo espírito. E aquilo ali, o nosso espírito, o nosso verdadeiro eu, é a pessoa nascida de Deus, que não peca, apesar da sua alma ainda pensar em coisas erradas, ainda estar numa condição de transformação. O teu espírito, ele é novo, ele é uma nova criatura e ele é gerado em verdadeira justiça e santidade. O seu espírito é perfeito. Se você nasceu de novo, o seu espírito é perfeito. E a Bíblia diz, andeis no espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. O que é necessário? Andar no espírito. Nós temos uma natureza divina. E se nós enfatizarmos essa natureza, se nós entretermos essa natureza através da palavra de Deus, através do que a Bíblia diz, nós vamos estar cada vez mais conscientes da justiça. Vamos frutificar. Sabe? Nós frutificamos em Deus pela permanência na palavra de Deus. A Bíblia fala em João 15 que aqueles que estão em Jesus Cristo dão bons frutos. Aqueles que permanecem em Jesus Cristo dão bons frutos. O segredo para fazer coisas boas é permanecer em Jesus. Então, se você é nascido de Deus, você não peca. Se você é nascido de Deus, você não tem pecado. Se você é nascido de Deus, você é justo. Isso aqui parece estranho, mas é verdade. O seu espírito foi nascido de novo. E o seu espírito é o verdadeiro eu. Como é que eu sei? Há uma coisa que Paulo diz: eu subjugo meu corpo, reduzo-o à escravidão. Então eu não sou meu corpo. E há uma outra escritura que eu quero trazer. Em Salmos 103, a Bíblia diz: bendiga, ó minha alma. Então eu não sou minha alma. Come on. Quem é que eu posso ser? Se não sou meu corpo, não sou minha alma. Então, certamente, eu sou o meu espírito. Não se preocupe com os zeros que existem no teu corpo. É só enfatizar a justiça de Deus. É só enfatizar aquilo que Deus colocou em ti. Enfatiza isso. E você vai ver que você vai começar a caminhar de uma forma certa. 1 de João 2:1 diz assim: meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se pecarem, vocês têm um advogado, Jesus Cristo justo. O que ele está a dizer? Deus gostaria que nós não pecássemos, mas se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Então, em todo momento, Jesus Cristo quer te apresentar a si mesmo como uma noiva perfeita. Sabemos que a igreja é a noiva. Jesus Cristo quer apresentar-nos como uma noiva perfeita. É por isso que ele nos lava pela água limpa, que é a palavra de Deus. Ele nos lava, nos purifica, nos torna novos. Nós devemos entender o limite das nossas obras. A Bíblia diz em Isaías 64:6 que as nossas obras são como um trapo cheio de imundícia. Acho que em Romanos 3:20 a Bíblia diz: nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. Ninguém. Se você ler Romanos 3:28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. As nossas obras são expressão da fé, são aquilo que nascemos para fazer. Nós nascemos para
mantermos boas obras. Mas isso só acontece quando nós recebemos a natureza de Jesus Cristo. E recebemos o DNA de justiça que está em Jesus Cristo. E dessa forma se dissipa todo o DNA satânico, todo o DNA de Adão que foi corrompido por Satanás. E desta forma é que nós estaremos diante de Deus sem nenhum pecado. Há uma coisa que o apóstolo Paulo disse no livro de 2 de Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por ele fôssemos feitos a justiça de Deus. Um sítio diz não conheceu o pecado. Outro diz, nele não havia pecado, em 1 João 3:8. Nele não havia pecado. Jesus não teve intimidade com o pecado. Não conhecia pecado. Não pecou. Mas ele foi feito o próprio pecado. O próprio pecado. Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quando você falta muito à escola e depois mostra o atestado médico, tiram todas as faltas. Ali disse que você foi justificado, mas nós não somos apenas justificados. Não somos apenas isso. Nós somos feitos a própria justiça. That's why nós podemos andar em Deus com toda a confiança. Quando Jesus Cristo disse está consumado, o véu do templo se rasgou em dois. E desde aquele momento nós podíamos ter acesso a Deus. Sabem que os muçulmanos vêm da geração de Ismael. Eles tinham que olhar para Kíbula. Kíbula que é a posição deles para buscar a Deus. E os hebreus, tinham que olhar para uma certa posição. Se você ler a história de Daniel, você saberá que a posição da janela dele era a posição certa para ele orar e buscar a Deus. Se ele não fizesse isso, olhar para Israel, procurar uma janela que olha para Israel, ele não seria ouvido por Deus. Existiam essas pequenas regras que vêm da lei, mas nós agora temos capacidade de entrar nos santos dos santos. Em Deuteronômio, Deus mandou todos se santificarem, e depois deles se santificarem, mesmo assim não podiam tocar no Monte Santo, porque o que quer que tocasse no Monte Sião, o que ia acontecer é que morreriam. Você não podia chegar perto do monte. Em Hebreus já diz uma coisa interessante. Nós chegamos a Sião, aos milhares e milhares de anjos. Uau, que coisa maravilhosa que Jesus Cristo fez por nós. Jesus Cristo nos devolveu a presença. Lá onde Adão foi tirado, Jesus Cristo nos devolve. Hoje em dia você pode orar, claro, no nome de Jesus, e a sua oração vai chegar a Deus. Glória a Deus. Mas antes não era possível. Aleluia. Glória a Deus. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, podemos ajoelhar e no nome de Jesus. Por que temos que falar, temos que orar no nome de Jesus? Porque Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por intermédio de mim, se não for por mim, através de mim. Não é através dos anjos, não é através dos santos, que são as pessoas que trabalharam para Deus, fizeram tantas coisas boas, mas desde o momento em que eles perecem, a carne deles vê corrupção, como diz a Bíblia, desde esse momento eles já não podem interceder por nós. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz, havendo Deus falado antigamente através dos profetas, agora ele fala conosco através do seu Filho. Deus agora fala conosco através do Filho, não através dos profetas, fala conosco através de Jesus. Mesmo os profetas, se você notar, eles intercediam pelo povo, faziam todas essas coisas, enquanto estivessem vivos. Depois de mortos, Deus convidava novos profetas. Depois de Elias, Eliseu. Depois de Eliseu, o profeta Samuel. Esses todos outros, Deus convidou. Existiu o profeta Oséias, Jeremias, tantos profetas. Mas eles eram usados consoante o tempo em que eles estavam vivos. E Jesus Cristo, até hoje, nós usamos Jesus Cristo para chegar ao Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Jesus Cristo, a Bíblia chama ele de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Sumo sacerdote é aquele que é representante dos homens diante de Deus. Quando nós pecamos e alguma coisa de errada nós fazemos, quem deve responder é Jesus Cristo.
Ele responde por nós através da obra sacrificial dele na cruz. E apóstolo é enviado de Deus. Jesus Cristo é enviado de Deus para nós. É nosso representante diante de Deus. Representa-nos diante de Deus e representa a Deus diante de nós. Essas coisas todas devem estar claras para ti, de uma vez por todas, porque é só em Jesus onde há salvação. Jesus Cristo, ele é a resposta para todos os teus pontos de interrogação. Muitos não sabem disso, procuram prazeres diversos, a tentar fechar o vazio, porque na verdade existe um vazio que só se preenche através de Jesus Cristo. Muitas pessoas ficam tristes sem saber porquê. Algumas pessoas têm tudo o que nós poderíamos querer. Tem saúde, tem dinheiro, tem mansões, tem de tudo, mas não são felizes. Porque a felicidade, verdadeira felicidade, não vem dos bens, não vem de mamão. A verdadeira felicidade vem de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus Cristo, vim para que tenham a vida. Jesus Cristo disse que a mulher que estava no poço, em João 4, que se você beber da água que eu te der, você jamais vai ter sede. Então, Jesus Cristo é a resposta para todos os teus pontos de interrogação.